Bom, nesta aula nós vamos aprender sobre os detalhes importantes da questão da pintura. Quando terminamos de fazer o piso, e na hora que vamos pintar, nós devemos forrar o chão para que nós possamos proteger a nossa cerâmica. Geralmente, quando nós chegamos nessa fase, o rejunte já está pronto. Notem aqui que o rejunte não foi executado. Geralmente eu prefiro, numa reforma rápida como essa, deixar o rejunte para ser rejuntado por último, porque como tem muito pó para retirar, você pode rejuntar e o rejunte já entregar a reforma com o rejuntamento todo manchado. Então eu dou preferência a rejuntar quando eu tiver passado pelo menos a segunda demão de tinta, que aí eu estou faltando somente uma demão para acabar a pintura e o rejunte sai como se tivesse sido novo, ou seja, estará novo porque ninguém vai ter movimentado em cima dele. Rejuntei, porque se eu deixar para rejuntar na terceira demão, eu posso acabar sujando a minha parede. Então eu rejunto quando eu estou dando depois da segunda demão. Aí eu rejunto na terceira demão, já não suja nem a parede, nem o rejunte. Bom, essa é uma parede muito antiga, muito velha. Então, uma das coisas que nós temos que atentar é qual é a base para fazermos uma boa pintura. Observe o reboco, o teto. Então nós vamos ter que trabalhar muito esse teto. Retiramos primeiramente todas as partes soltas. Todas as partes soltas com a lixa, número 60, número 80 até 100, conforme a espessura da parede, conforme as partes a serem removidas. Outra coisa, reboco velho como esse, é necessário que se aplique o fundo preparador para paredes. Ele atinge a camada mais profunda da parede, fazendo com que a tinta não descole, venha a criar bolhas futuras e ela pode absorver melhor, além de economizar tinta. Aqui alguns detalhes do teto, como esse, por exemplo, nós temos que retirar e tampamos com gesso. Se nós passarmos a massa corrida, ela vai murchar e demorar muito tempo para secar. Então nós aplicamos gesso para que possamos fazer então um bom serviço aqui. A porta, também nós trabalhamos com ela, porém o cliente aqui não vai colocar a porta agora, vai deixar sem porta por enquanto. Mas o ideal seria que já estivesse com os alisares assentados pelo menos, porque aí nós calafetaríamos por trás do alisar com massa corrida. Nós podemos aplicar aqui massa corrida ou massa acrílica, porque a massa corrida ela é para lado interno, a massa acrílica é lado externo. Mas como está havendo uma umidade, de repente a massa acrílica nos ajudaria. Teríamos também que fazer um trabalho de impermeabilização externa nessa parede, que será feito mais para frente. Sempre quando a parede estiver úmida, nós temos que verificar que ela tem que secar durante 15 dias, no mínimo, para poder estarmos aplicando a pintura nela. Se nós aplicarmos a pintura, começarmos a pintura em cima da parede úmida, certamente ela não vai segurar, vai soltar a massa corrida. Então, aqui essa parede ela não está mais úmida, ela está muito manchada devido ao tempo que recebeu de umidade. Essa tinta é uma tinta de baixa qualidade, então nós temos que realmente aplicar o fundo preparador para a parede. Em reboco novo, nós aplicamos o selador e não precisamos aplicar o fundo preparador. Fundo preparador somente em pinturas velhas ou danificadas. Às vezes ela está velha, mas está bem conservada, você pode aplicar diretamente em cima da pintura, apenas lixando
com a lixa número 120 a 150. Então observe aqui, nós temos um grande trabalho. Nessa altura do campeonato, o problema da infiltração já foi resolvido e está tudo seco. Estamos fazendo uma reforma em época que não está chovendo mais, então nós temos que atentar com todos esses detalhes na hora de fazermos uma pintura. Se nós não prestarmos atenção em uns detalhes, nós podemos atrapalhar tudo. Ó. Veja bem que aqui tem uma cortina. Nós temos que tirar todas as cortinas, todos os elementos que possam estragar, porque quando nós começamos a pintar, nós geralmente caem alguns pingos de tinta. Nunca devemos esquecer desses detalhes. Se nós formos pintar com a cortina, nós podemos estar cometendo um grande erro. Então, muita atenção. Outra coisa que nós temos que fazer, remover todas as tampas da elétrica, porque senão na hora de pintar nós poderemos estar pintando essas tampas. Nós temos que removê-las, guardar com os parafusos, bem num lugar seguro, onde a gente possa depois achar com facilidade. Essas aqui serão trocadas, mas se fosse nova, teríamos que trocá-las da mesma forma. Então nós vamos retirar, depois vamos trocar por uma nova. Aqui nós temos um grande problema, né? Esse problema aqui também é um problema de umidade, que vem do outro banheiro, mas já foi também corrigido e a parede já está seca. Então, essa aula, depois nós vamos mostrar a aplicação correta de gesso em uma próxima aula sobre gesso. Então aqui é o primeiro passo que nós devemos fazer na reforma de um apartamento, lembrando dos detalhes da pintura, dos detalhes de forrar o piso, dos detalhes. Também tem um detalhe importante: os pés das escadas, se não tiver uma borracha, nós devemos colocar alguma proteção sobre ela, porque muitas pessoas não sabem, mas se tem algo que até não arranha a cerâmica, mas deixa a cerâmica preta. Muitos pintores não sabem que o principal inimigo de uma cerâmica é alumínio ou um material de aço. Então ele deixa um risco na cerâmica que não sai nunca, mesmo que não arranhe a cerâmica, mas ela deixa ela riscada. Então esse risco tem que ser retirado. A gente, quando vai trabalhar com a escada, nós pegamos fita crepe e enrolamos no pé da escada para que ela proteja essa escada, já que não tem a borracha, mesmo forrado. Uma das coisas interessantes aqui é que a melhor maneira de se forrar um piso é com papelão. Se nós tivermos condição, se o cliente tiver condição, ele comprar o papelão ondulado. É a melhor maneira de se proteger uma cerâmica. E o papelão não embola no pé das pessoas. A lona, geralmente, quando você está andando, você começa a retirar a lona com seus pés. Então, numa próxima aula sobre pintura, nós vamos estar mostrando como pintar também e aplicar uma massa corrida de forma adequada, assim como o gesso e o fundo preparador e a tinta. No mais, boa aula para vocês.